Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo, nesta noite, nesta hora. O Espírito Santo vem nos visitar, esteja com cada um de nós. Nós viemos ser sábios, né? No falar, no proceder. Não sábio a nossos próprios olhos, mas é a vontade do Pai. Amém? Quero deixar aqui uma mensagem, né? Uma reflexão para esse dia de hoje, né? Que nós viemos nos despertar. Deus vinha fazer a vontade dele em nossas vidas. A palavra de hoje diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aleluia, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. E é Jesus falando, né? Que nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Só aqueles que obedecem à palavra de Deus, que faz a vontade do Senhor. Estava lendo hoje no livro de Provérbios e Eclesiastes, e vendo quão difícil é, né? Fazer a vontade de Deus. Como terá que a gente desanima? Como terá que a gente dá vontade de parar? E ali em Eclesiastes, Salomão falando, né? Que tudo é vaidade, que a mesma coisa que acontece com o ímpio, acontece com o bom, com o justo e o injusto. E aí a gente fica um pouco desanimado. Mas nós não podemos parar e temos que continuar na presença do Senhor, né? E diz assim: você sabia que é possível orar, ser batizado, manter os 10 mandamentos, ir à igreja e não ser necessariamente um cristão? É verdade. Quantas pessoas falam, né, Senhor, Senhor, como que Jesus está falando no livro de Mateus, e ele está falando, o próprio Jesus está falando, Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino, né? Não adianta, porque a gente, para poder entrar no reino, tem que fazer a vontade dele. Não basta estar só na igreja, né? Não basta estar só todos os dias na igreja ou falando da palavra, precisa viver, teu coração contrito a Deus, né? Tá ali sobre a direção, debaixo da posição da que agrada a Ele, né? Então, é isso que nós temos que fazer todos os dias, né? Um cristão deve fazer também essas coisas, mas o ato de fazê-las, por isso só não significa que você seja um cristão, desse jeito. Jesus disse, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. Há falsos cristãos na igreja, com certeza. Eles se sentam ao nosso lado, cantam as mensagens musicais, oram as mensagens, conhecem a língua cristã. Eles se fazem de cristão, mas na verdade não são. Sempre que alguma coisa boa surge, você pode estar certo. Haverá imitações, é verdade. E o diabo é um imitador por natureza. É desse jeito. E outro, ele conhece a Deus melhor do que qualquer um de nós, porque antes dele ser demônio, ele era um anjo de luz, né? Então é por isso que a palavra diz, né? E ele vai estar infiltrado em todos os lugares, porque ele não precisa ser convidado. Ele mesmo se dá o luxo de estar ali, né? Para tentar atrapalhar a nossa vida cotidiana com Deus e o nosso dia a dia, né? Para perturbar as nossas mentes, mas nossa mente está blindada e guardada no Senhor, né? Jesus contou uma história conhecida como a parábola do joio e do trigo, sobre um agricultor que plantava uma safra de trigo. Durante a noite, seu inimigo veio e plantou o joio, ou erva daninha, no meio do trigo. Mas foi somente quando o trigo brotou que se tornou evidente que
havia joio no meio do trigo. Jesus disse que será assim nas suas próximas vidas. Haverá o genuíno ao lado da imitação. Haverá o verdadeiro ao lado do falso. Um falso cristão não é um cristão batalhador, porque todo cristão tem suas lutas, é verdade, é o que eu digo. Todo cristão tem momentos de dificuldades. Um falso cristão é um fingido. E algum que está ensinando algo. Ele se compara de uma maneira quando está sentado na igreja, mas de outra completamente diferente em seu dia a dia. Se você é um verdadeiro cristão, isso será demonstração pela maneira que você vive, tanto faz dentro como fora da igreja, tanto faz na tua casa como fora da tua casa. Então, se nós somos cristãos, nós temos que viver a vida natural de um cristão. Nós não precisamos imitar ninguém. Nós não precisamos mostrar aquilo que nós não somos ou que não temos. Nós vamos viver uma vida natural, que é a vida do cristão, né? Eu sempre falo, Senhor, não deixa eu abrir minha boca para falar aquilo que não é de ti. Eu prefiro não falar, se eu tiver dúvida, do que eu sair por aí falando o que não é de Deus, né? Então, Deus, Ele usa quem quer e da forma que quer, né? Então, nós não precisamos imitar ninguém. Nós temos que falar a verdade que vem do Senhor. E eu estou assim tão, vamos dizer, amedrontada com tanta coisa que eu tenho visto, que eu estava falando com o Senhor, eu falei, ó Senhor, se o Senhor quiser me usar para alguma pessoa ou fazer algo, o Senhor vai ter que o Senhor mesmo me levar, porque eu, de mim mesmo, para tipo assim, o Senhor vai falar, fala isso com alguém, eu não tenho mais coragem. Porque as lutas têm sido muito grandes, como está falando aqui, né? E as afrontas também estão dentro da casa da gente, muitas vezes, né? E aí você fala, quem está certo, eu ou ele, né? Então, se Deus é comigo, e se Ele me chamou para essa tarefa, Ele vai fazer se cumprir, né? Para que eu não seja envergonhada, e muito menos envergonhar o nome dele, porque uma coisa é eu ser envergonhada e entristecida com as palavras, e muitas vezes com os descasos, mas outra coisa é eu envergonhar o nome do Senhor, amém? Então que você pegue essa palavra, que você medite, que Deus venha te dar sabedoria cada vez mais, para que você não venha viver aquilo que Deus não tem para ti, mas que o Senhor venha repreender, né? Tudo aquilo que tenta te machucar, te entristecer pela palavra, né? Que Deus venha nos dar sabedoria, que o Espírito Santo venha permanecer conosco, e que nós venhamos entender quando é Ele falando conosco, amém? Pai amado e querido, nesta hora, eu quero render graças a Ti por mais um dia, Pai, por mais um momento, porque o Senhor não permitiu que Satanás tocasse em nossas vidas, nem na vida dos que nós amamos, nem na vida dos nossos filhos, netos, parentes, de longe e de perto, dos meus pais, que o Senhor continue guardando. Deus, prepara, Senhor, que esses dias, meu Deus, de férias que eu vou ter, que seja para descansar e glorificar o Teu nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abra as comportas do céu, que o Senhor continue guardando, Senhor, cada um da minha família. Deus amado e santo, e cada um da família aqui, Pai, representada por Ti. Senhor, vá de culto, meu Deus, aquele que precisa ouvir a Tua palavra. Que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua. Em nome de Jesus, e assim eu rindo graças a Ti por tudo, meu Deus. Abre os nossos olhos espiritual, para que nós venhamos fazer segundo a Tua vontade. Meu Deus, visita o coração do homem, Senhor. Visita, tira toda a dureza, toda a maldade, toda a ruindade do coração do ser humano. Porque o ser humano, Pai, é só Tu, meu Deus, para fazer. É o que eu Te peço e rendo graças a Ti. Em nome de Jesus. Não deixa nós fraquejar, meu Pai. Não deixa, Senhor, por causa da maldade do coração do homem. Amém? Fiquem com Deus e que Deus abençoe. O que darei a você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós.